E aí diz assim, se queres, bem podes. Ah, irmãos. Ao mesmo tempo ele diz assim, Senhor, eu me submeto à tua vontade, mas de uma coisa eu sei, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E aí Jesus diz assim, eu quero ser limpo. Irmãos, a minha oração é para que você, diante da sua família, possa ouvir do Senhor assim Jesus dizer, eu quero ser limpo. Seja limpa a tua casa. Seja de novo unida a sua família. Haja salvação na sua casa. Haja reconciliação na sua família. Mas como Deus poderá nos usar se existem coisas dentro de nós que nós ainda não colocamos diante do Senhor? Como Deus pode nos usar se nós pensamos que a bênção às vezes está para o outro, mas não está para nós? A primeira pessoa a ser abençoada é você. Porque a bênção virá através da sua vida. É você que está aqui. É você que tem pago o preço. É você que tem orado. Então eu estou chamando a atenção para isso, porque o dia 5 não é um dia qualquer, irmãos. O dia 5 é o dia que vai fazer diferença na sua casa. E, irmãos, faz diferença. Faz diferença. Faz toda a diferença. A minha família é uma família abençoada porque nós decidimos isso. E essa série toda que eu coloquei aqui, irmãos, não foi por causa dos irmãos. Foi para minha família. Foi para minha casa. E aí eu preguei para a igreja, mas foi para minha família. Eu não fiz para pregar. Eu fiz para mim. Eu fiz porque eu entendi a necessidade que a minha casa precisa disso. Eu preciso dizer que você não sentia essa necessidade de verdade. Talvez alguma coisa não mude, mas se você sentir essa necessidade de verdade, for sincero com Deus, tudo pode mudar, irmãos. Por isso, eu quero hoje pedir para você pensar um pouco do lar que você veio, das palavras que você ouviu. Pense um pouco. A minha esposa veio de um lar que estava preso na maçonaria. O avô da minha esposa foi o homem que fundou a loja maçônica em Minas Gerais. A primeira loja maçônica de uma cidade. E, irmãos, nós estávamos vivendo uma vida falidos a vida toda. Não tinha dinheiro, pensa. Pensa numa pessoa com pouco dinheiro. Pronto. Você pensou em você? Não pensou, você pensou em mim. Pouco, irmãos. Trabalhando muito, pouco resultado. E a gente falou, Senhor, tem alguma coisa errada? Senhor, mostra, Senhor, revela. Irmãos, depois que nós pedimos perdão a Deus por todo o envolvimento dos nossos familiares com a prática da maçonaria do lado da minha esposa e com todo o dinheiro que foi gasto errado, e nós colocamos isso diante de Deus. Irmãos, eu fiquei 20 anos sem uma casa própria. Depois de 20 anos, foi depois que a gente fez isso. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer igual na sua vida. Estou dizendo que isso aconteceu na minha vida. Deus abriu as janelas do céu, irmãos. Hoje eu tenho a minha casa própria e a minha esposa tem uma sala onde ela atende como psicóloga. E Deus nos deu. Irmãos, é chegar diante de Deus e dizer, Senhor, está aqui, ó. Mas talvez você tenha sido vítima de abuso, de abandono, de rejeição, cenas de violência que você viu. O seu pai talvez tenha sido alcoólatra, um drogado, te abandonou. Ou você abandonou alguém e o seu coração está sangrando. Como que eu vou fazer alguma coisa, pastor? Você vai fazer alguma coisa porque você tem um Deus que já fez tudo por você. Não se trata de você, se trata dele. E o que você vai fazer diante dele? Porque, irmãos, Deus pode colocar na sua boca uma palavra inspirada, uma palavra que cura, uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que traz uma realidade do céu sobre sua casa. Mas eu estou insistindo, é você. E eu vou insistir nisso, é você é o canal da graça de Deus. Você é santo de Deus. Você é a luz do mundo, sim, o sal da terra, sim.
Interessa o que aconteceu. Interessa o que aconteceu quando você se dobrou diante de Jesus e disse: Tu és o meu único e suficiente Salvador. É isso que interessa. Por isso, deixa de lado esse negócio que você não vai conseguir, que isso não é para você. Isso é para você, isso é para sua família, isso é para sua descendência. E não interessa o que veio antes, é só colocar diante dele e dizer: Senhor, me perdoa. Perdoa, faz como Daniel. Daniel se incluiu naquela oração no capítulo 9, pedindo perdão. Então ouça bem, o que o Espírito Santo está me dirigindo hoje, de falar com vocês, é retirar essas palavras e retirar tudo que está na sua vida, e você vai fazer isso diante de Deus, que tem te aprisionado. E você ouve até as coisas que eu digo e muitas vezes pensa: não sei se isso é bem assim para mim. Que aconteceu isso e aconteceu aquilo. Eu quero te dizer que o que aconteceu na cruz é muito maior que qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida. E que a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus está sobre a sua vida. Então, as primeiras pessoas que nós precisamos perdoar nessa noite, ou pedir perdão a Deus, é sobre os nossos pais. Começa com eles. Então, você que tem pai e mãe para perdoar, fique em pé, por favor. Pastor, eu quero perdoar meu pai e minha mãe por essa palavra que eles me disseram. Pode ficar em pé. Perdoar pai e a mãe por as palavras que foram ditas. Então agora eu quero que você que está em pé, quer perdoar seu pai e sua mãe, queria que você fechasse seus olhos. Olha para isso aí que eles falaram, que os seus pais disseram. Lembre do que aconteceu. Não fuja da cena. Vai para a cena que aconteceu. Só que agora é bem importante. Você está voltando a este lugar com Jesus. E agora com Jesus, você vai olhar nos olhos dos seus pais. E você vai dizer diante de Deus que você perdoa os seus pais por toda a palavra proferida contra a sua vida em nome de Jesus. E que você agora está retirando o efeito desta palavra sobre a sua vida e cancelando todo o desdobramento espiritual sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, eu me uno aos meus irmãos. Estou, Pai, concordando com eles em oração que todo o efeito da palavra que foi dita contra eles está sendo agora, Senhor, retirado, cancelado em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, retiramos toda a mágoa, toda a dor, Pai, a ferida que se abriu no coração, todo o sentimento, Senhor, que aflorou dessa palavra, colocamos na Tua cruz. E nós concordamos que estas pessoas, todas elas, são filhos amados do Senhor, e que sobre eles está a palavra do Senhor, que são filhos, que são amados, que são desejados. Senhor, que o Senhor tem sonhos e planos para a vida de cada um deles, e esses sonhos e esses planos não serão impedidos em nome de Jesus, mas toda a Tua palavra, Senhor, e todos os seus projetos, toda a Tua obra, Pai, em nome de Jesus, todos os Teus sonhos se cumprirão na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, completamente, em nome de Jesus. E damos uma ordem a Satanás e aos seus demônios: cale-se em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós fechamos a boca do acusador, e agora está cancelado toda a legalidade, todo o efeito espiritual desta palavra, em nome de Jesus. Pai, recebe assim a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim aqui um pouco. Como é que funciona isso? Você lembrou de alguma coisa agora? Mas vai acontecer assim: o Espírito Santo vai trazer mais coisas à sua mente.
À medida que o Espírito Santo for trazendo a sua mente, você vai colocando diante de Deus. E vai dizendo, Senhor, isso que o Senhor trouxe à minha mente agora. Se for para pedir perdão, você pede perdão. Se for para liberar perdão, você libera perdão. Se Deus mandar você ir até a pessoa, você vai até a pessoa. O que você fez agora é o começo do que você vai continuar fazendo. Pode se assentar. Muito obrigado. Agora preste bastante atenção, irmãos. Existe um processo aqui que você precisa cuidar com você e com seus familiares. É o processo de reeducação. O processo de reeducação é um processo. É processo. Não é de uma hora para outra. Você se reeduca. Você precisa entender que a palavra de Deus é a verdade, ainda que seu coração te diga outra coisa. Acredite na palavra. Porque quando as circunstâncias voltarem, de novo aquela informação vai voltar também. E você precisa se posicionar em relação a isso. Veja só, quando uma criança está começando a andar de bicicleta, ela começa, quando você tira as rodinhas da bicicleta dela, ela começa a fazer curvas com toda a confiança? Não. Lembra disso, filho? Quando você tira a rodinha da bicicleta, as primeiras curvas, coloca o pé no chão, às vezes cai um tombinho. Quanto tempo vai levar para poder fazer as curvas com segurança? Algum tempo. Então, às vezes, o sentimento vai voltar, mas daqui a pouco você vai se sentir seguro se você combater esse sentimento ruim. Você tem que fazer uma dieta, meu irmão e minha irmã, e a dieta está Filipenses 4:8. Paulo diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas às vezes você está ocupando seu pensamento de palavras e situações e cenas que não vêm de Deus para a sua vida, e aquilo ali vai te adoecendo, vai te enfraquecendo, e você começa a concordar com aquele pensamento, eu sou fraco, eu não consigo, isso não é para mim, eu nunca vou fazer isso não vai acontecer, porque eu não sei o que. Essa dieta, meu irmão, essa dieta te mata. Mas se você começar a se alimentar, você tem que ficar fitness espiritual. Entendeu? Você não é obrigado a engolir tudo que colocam na sua boca. Se Satanás colocar um pensamento na sua mente, você não é obrigado a pensar nele. Se vier um pensamento do seu coração na sua mente, você não é obrigado a pensar nele. Você pode escolher o que você vai pensar. A mente é sua. Você escolhe o que pensa. Por isso que Paulo diz, pensem nestas coisas. Isso significa que nós podemos escolher o que vamos pensar. E por que é que nós não ficamos pensando no que Deus diz? Por que é que temos que pensar muitas vezes naquelas palavras que cavaram no nosso coração, que foram palavras ruins ou cenas ruins? Ou coisas que te aconteceram. Você foi uma pessoa que começou um monte de negócio, por exemplo, e nenhum negócio prosperou. Aí você fala assim, eu não sirvo para nada mesmo, eu sou um frustrado, tudo que eu coloco a mão não funciona. Não, irmãos, as circunstâncias, lembra o que eu falei? As circunstâncias não dizem quem é você. Você é filho de Deus, você é sal da terra e luz do mundo, mas às vezes você pensa assim, eu sou o resultado das circunstâncias. Não, você não é. Você é resultado da obra de Deus. Só que ouvir isso é uma coisa, viver isso precisa de reeducação. Não é rápido assim. É um exercício. Você precisa se posicionar. Os pensamentos vão voltar. Você precisa se posicionar de novo. Mas pastor, vem toda hora. Então toda hora combata. Por exemplo, uma mulher que sofreu um adultério. O que fica vindo na mente dela toda hora? Nenhuma vai falar, é lógico. O que fica vindo na mente dela toda hora, muitas vezes, é quem era aquela mulher? Qual a cor do cabelo dela? Era comprido? Era curto? Ela é alta? Ela é baixa? Ela é magra? Ela é gorda? A mulher quer saber o quê? Todos os detalhes. Quanto tempo vai levar para essa mulher dizer assim para outra? Pai, em nome de Jesus,
eu abençoo essa mulher. E eu desejo que os teus sonhos e planos se cumpram nela, porque ela também tem uma história. Não sei de que família ela veio, mas o Senhor a conhece. Tem misericórdia dela, Senhor. Cuida desta vida, de preferência, aos bons quilômetros daqui, mas cuida dessa vida, eu abençoo em nome de Jesus. Quanto tempo leva para você parar de desejar o mal e começar a desejar o bem? Então vamos entender uma coisa. Perdão é um ato. Perdão é, por exemplo, tem uma corda que está te prendendo. Quando você perdoa, você corta aquilo ali. A algema abre, o grilhão desprende. Mas o machucado, quanto tempo leva? Quanto tempo leva para fechar uma ferida? Depende do tanto que você cutuca ela. Porque tem gente que não deixa a ferida fechar. Toda hora volta lá e mexe de novo. Vai fechar isso quando? Vai fechar isso nunca. Então, do passado, o que a gente tira? Amargura? Dor? Raiva? Inveja? Humilhação? Decepção? Do passado a gente só tira lições. É olhar para o passado, como que essa situação me deixou mais sábio? Como essa situação me deixou mais parecido com Jesus? Porque as provações servem para deixar a gente mais parecidos com Jesus. Então você precisa se posicionar. Porque as lutas que você vai sofrer na sua família, ainda virão, vai exigir de você posicionamento espiritual. Porque você vai profetizar sobre a sua casa. E aí algo espiritual já está movendo. Mas você precisa permanecer firme. Ou você acha que tudo vai acabar aqui no dia que você fizer a oração? No dia que você fizer a oração pela sua família, que toda a sua casa vai estar aqui, não vai acabar. Está começando. E Deus vai precisar muito de você. E Deus vai te usar poderosamente. Eu fico encantado, irmãos, com o que Deus tem feito na família da minha mulher. Irmãos, é incrível. Todos têm se convertido. Todos eles. É incrível. Isso não é tão simples. E ainda da família da minha mulher, os que têm se convertido, falam assim, pastor Marco é um bom pastor. Isso é um milagre duplo. Porque um profeta não tem honra? Não tem, pois é, então ou eles estão mentindo, ou tem alguma coisa aí que Deus está fazendo. A bênção. Só falta a minha sogra, vai ouvir isso. Só falta ela, porque as sogras, elas estão em outro nível espiritual, entendeu? Nível mais elevado. Você põe para mim, Daniel, a palavra da bênção. E agora eu quero finalizar com a palavra da bênção, explicando um pouco melhor sobre bênção e maldição, porque nós vamos no dia 5, abençoar a nossa família. Então, algumas orientações para o dia 5. Construa uma oração para a sua família totalmente bíblica. Vai ter lá no canal um modelo de oração, tá bom, irmãos? Vai estar lá um modelo que você pode se inspirar lá. Aquele modelo é totalmente bíblico. Construa uma oração totalmente bíblica. Tire recortes da Escritura que você entende, essa parte aqui é para minha família. E você vai ver em Deuteronômio 33, por exemplo, Moisés abençoando cada tribo, seus filhos, a sua família. De lá tem muita coisa boa. Isaías 58, lá, por exemplo, também tem. Aqueles que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas. Então você está profetizando que a sua linhagem vai edificar as antigas ruínas, os lugares antigamente assolados. É bom? Isaías 58 tem algumas coisas. Aí você tem o Salmo 23, você tem o Salmo 27, você tem o Salmo 18 que ajudam, você tem Mateus capítulo 5, você vai procurando, deixa Deus te dirigir. E Deus vai te dar uma oração bíblica mais personalizada para a sua família. E aí, até o dia 5, orem por eles, para que não faltem, para que estejam aqui. Você que é pai que vai abençoar seu filho, separe um objeto memorial para entregar nesse dia. Algo que depois ele possa ter para lembrar. Por exemplo, o meu filho que está ali, eu dei um anel para ele.
Né, meu filho? Tá com ele aí? Tá lá, ó. Vem cá então, filho, para eu te apresentar. Ah, não precisa? Tá com vergonha? Então só fica em pé para eles te verem. Esse é o meu filho. Tá me visitando. Tava morando lá em Rondônia, fazendo medicina. Tô aconselhando ele a fazer geriatria para já, tipo, me abençoar, entendeu? E aí Deus vai agindo. E a minha filha tem 16 anos e falou assim, pai, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, faça um curso de cuidador de idosos. Mas falando sério. Aí você tem que ter um objeto memorial, você vai entregar. E aí essa pessoa da sua família, ela vai lembrar toda vez que olhar para aquele objeto memorial, eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou abençoado. Porque teve um dia, uma hora, um lugar, um celebrante, testemunhas. Teve um dia, teve uma cerimônia. Eu sou uma pessoa abençoada pela minha família. E neste dia é um dia mais voltado para o espiritual. Não se preocupe com o tamanho do presente e nem coisas caras. Não é isso. É marcar aquele momento. Amém, irmãos? E aí você se prepara para esse momento. Vai ser uma coisa simples, mas muito poderosa. Porque é um momento também de abraçar a família, de vocês olharem um nos olhos dos outros e dizer assim, olha, eu amo você. Quero falar com vocês, a gente precisa se reunir mais. A gente precisa conversar mais. Eu preciso dizer para você que eu não abro mão de você. É a nossa família. Não existe uma igreja forte com família fraca. Famílias fortes, igreja forte. Amém? Amém. Então se prepare para isso, queria te dizer isso. Então vamos lá, Daniel, o da bênção. É o... Você lembra? Agora eu acho que está aí como causas e efeitos. Acho que é esse. Esse aí. Então vamos lá. Causas e efeitos da maldição, porque elas nos atingem. Maldição. Precisamos entender o sentido original dessa palavra. Entendermos o que a maldição pode fazer na vida de alguém, mas o que significa uma maldição. Bênção. No que concerne a bênção, o problema é o mesmo. Temos facilidade de falarmos de determinados temas sem ao mesmo tempo sabermos o sentido dos mesmos. Vamos entender então melhor o sentido de bênção e o sentido de maldição. Bênção. Duas coisas importantes precisam ser ressaltadas no sentido da palavra bênção. Provém do hebraico barak, ajoelhar-se, submeter-se, honrar o superior. Então a palavra bênção, se ajoelhar, se submeter, honrar. Por isso que quem honra o pai e a mãe tem os seus dias prolongados sobre a terra. E alguém às vezes perguntou para mim, pastor, explica melhor por que quem honra pai e mãe, os dias se prolongam. Falei, isso é simples. Isso é muito simples. Por exemplo, o seu pai e sua mãe disseram assim para você, antes de atravessar a rua, olhe, e você olhou para um lado só. Pronto, já acabou. Então, se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai viver mais. Até porque conselho de pai e mãe e ordem de pai e mãe serve para quê? Proteger. Então, não complique o que é simples. Honrar pai e mãe é obedecer pai e mãe porque você entende que todas as palavras que vêm deles é para te proteger. Sem esquecer que sempre temos que comparar com as Escrituras. Assim sendo, quem quer a bênção precisa manter uma relação de obediência. Irmãos, é muito importante isso. Bênção desvinculada de obediência não existe. É impossível ter a bênção e ao mesmo tempo viver uma vida fora dos padrões divinos. É uma grande incoerência. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvides, que significa obedeceres, o Senhor, o teu Deus,
bendito serás. A obediência sempre precede a bênção. Então, bênção e obediência não podem ser desvinculadas. A bênção sempre vem por trás, ou seja, ela é que nos alcança. Vocês lembram do Deuteronômio 28? Se você ouvir atentamente a voz do Senhor, todas as bênçãos descritas no livro desta lei te perseguirão e te alcançarão. Então, quem corre atrás de quem? É a bênção que corre atrás do crente ou é o crente que corre atrás da bênção? É a bênção que corre atrás do crente. É só ser obediente. Ela vem, ela chega. Maldição. Primeira, Alá, transgredir a lei de Deus. Existem cerca de 6 palavras no hebraico para descrever tipos de maldições e 4 em grego. Mas aqui apenas nos deteremos a 3 palavras. A primeira delas é Alá. Esse vocábulo aparece cerca de 35 vezes no Antigo Testamento e sempre descreve uma maldição com origem na quebra da aliança com Deus. Em Deuteronômio, quando Deus realizou o pacto com o seu povo, ele adverte: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração. No livro de Daniel, quando ele se refere aos castigos do descumprimento da lei, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Irmãos, o primeiro tipo de maldição é a desobediência da lei de Deus. Deus mandou fazer de um jeito, você decide fazer de outro. Você está debaixo de maldição. Entenda a maldição não como algo para te destruir, mas a maldição de Deus é corretiva, ela é educativa. Então a maldição de Deus é para trazer você de volta para o caminho certo, não é para te destruir. Amém? Tudo bem até aqui? Então o primeiro tipo de maldição, quebra da lei. Segundo tipo de maldição, calau. A segunda é a calau, vem pela língua. Esse termo aparece 130 vezes, cerca de 130 vezes no Antigo Testamento. O sentido básico de sua raiz quer dizer diminuir, lidar desdenhosamente, ridicularizar, zombar. Significa desejar alguém em uma posição inferior ou rebaixá-la de seu estado. O veículo que canaliza esse tipo de maldição é a língua. Na antiguidade atribuía-se grande poder à palavra falada e cria-se que zombar ou proferir uma sentença verbal negativa a qualquer pessoa podia realmente levantar ou provocar poderes destrutivos. Irmãos, onde é que nós vemos isso na Bíblia? Quem lembra? Bem claro. Lembra disso bem claro? A esposa de Jó fala, mas tem uma situação que essa maldição, calau, fica muito clara. Alguém lembra? Lembram de 1 Samuel 17? O que o gigante Golias fez 40 dias? Lembram disso? Ele zombou e amaldiçoou todo o exército de Israel por 40 dias, quantas vezes por dia? 2 vezes por dia. Então, quantas vezes Golias amaldiçoou Israel? 80 vezes. Qual foi o efeito da maldição de Golias sobre Israel? A Bíblia diz que eles fugiram, eles ficaram apavorados e atônitos. Alguém se levantou contra aquele gigante? Então o poder da maldição calau, ela é usada no Antigo Testamento assim. E depois, quando Davi vai para cima dele, ele amaldiçoa Davi pelos seus deuses. E ele então fala mais coisas para Davi, porque eles acreditavam que essas palavras poderiam aprisionar aquela pessoa. E o povo de Israel recuou e não enfrentou Golias. E Golias conseguiu implantar ali uma cultura do medo no meio daquele povo.
Eles ficaram apavorados e atônitos. O que nós acabamos de fazer agora há pouco em relação aos nossos pais, de pedir perdão e liberar perdão, foi por que tipo de maldição? Calau, esta. Uma palavra que é para desdenhar, uma palavra que é para diminuir, uma palavra que é para ridicularizar. Agora diga, irmãos, funciona ou não funciona? Irmão, se você abrigá-la no coração, ela te destrói. Davi venceu aquele gigante porque Davi é o homem ungido por Deus. E você é um homem e uma mulher também ungido por Deus. Você tem o Espírito Santo. Amém? Então não importa que gigante esteja se erguendo através de qualquer tipo de maldição. Mas esse é um tipo de maldição a Calau. Eu acho que eu passei uma mais. Maldição Calau, então pragas e proferidas. Então os pagãos achavam que podiam manipular os deuses através de suas palavras. Golias amaldiçoando a Davi. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi, desta forma. Balaão amaldiçoando Israel. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo. E ele diz, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Irmãos, isso é muito lindo. Ao mesmo tempo, quem é povo de Deus não sofre maldição de ninguém. Ainda que se levante o maior feiticeiro do mundo para te amaldiçoar, como ele vai amaldiçoar aquilo que Deus abençoa? Irmãos, isso é maravilhoso. Você não precisa ter medo de macumbeiro, você não precisa ter medo de feiticeiro, você não precisa ter medo de terreiro, você não precisa ter medo daquele despacho, você não precisa ter medo de nada disso. Porque como o diabo pode amaldiçoar o que Deus já abençoou? Isso é maravilhoso, irmãos. O crente não precisa ter medo. O salmista diz, os inimigos estão constantemente proferindo maldições. Provérbios 26, 2, como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Irmãos, amar a maldição significa você receber uma palavra maldita e você não se posicionar e falar assim, não, eu acredito nisso mesmo que foi dito, de ruim. E é assim, a minha vida é assim, eu assumo isso. Você está amando a maldição. Se você amar a maldição, ela vai sobrevir. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela as suas entranhas, como a água, e em seus ossos, como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, como o cinto que o cinge sempre. Então nós não podemos aceitar isso. Maldição arar, a última. A palavra usada pelas Escrituras para descrever uma pessoa debaixo de maldição. Arar aparece 63 vezes no Antigo Testamento. Arar é capturar, prender, armadilha, funda, prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. É exatamente assim que a maldição atua sobre quem a possuiu. Prende-a numa área da sua vida. Vamos ver mais. Arar é o estado de amaldiçoado com todas as suas implicações. Uma coisa é importante, as duas maldições anteriormente analisadas, Alá e Calau, tão somente representam aspectos descritivos, ou seja, predizem o que poderá acontecer. Mas Arar é a maldição já acontecida, ou seja, concretizada. Arar é a condição que se chegou depois que uma Calau ou Alá foi movimentada contra alguém. Arar é o estado de amaldiçoado com todas as suas implicações. Exemplo, a mãe, contrária ao casamento da filha, diz que a filha vai chorar lágrimas de sangue com o esposo. O que essa mãe fez foi lançar uma Calau.
Quando, após algum tempo de casada, o marido de fato começa a dar um trabalho terrível e a filha padece terrivelmente em suas mãos, ela está sofrendo os reflexos de uma arar, ou seja, uma maldição que se cumpre. Então, irmãos, arar é aquilo que já aprisionou. Arar é aquilo que já acontece. E aí precisa de também um posicionamento. Só que se você recebe uma maldição calal, que é uma maldição proferida pelos lábios, e aquilo com certeza não veio de Deus, o que você tem que fazer? O que você acabou de fazer. Dizer, Senhor, eu perdoo ou eu peço perdão, e eu cancelo e anulo todo o efeito espiritual dessa palavra na minha vida. Se a maldição é Alá porque você não está cumprindo a palavra de Deus, você precisa ser obediente à palavra de Deus, porque a bênção te persegue. E a maldição arar, você precisa encontrar a causa. Por que é que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Toda maldição tem uma? É a maldição, irmãos, na verdade é um sintoma. Ela vai revelar a causa. Certo? Vamos para o final. Agora eu quero orar junto com você, peço que você fique em pé. Vamos fazer uma oração juntos. Vocês conseguem ler ou quer que eu leia para repetir? Conseguem ler aí no fundo? Pode agora apagar a luz então pra gente. Dá para ler, gente? Então vamos lá. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu assumo a responsabilidade de ser um homem segundo o coração de Deus. O Senhor não verá iniquidade na minha casa e a maldade na minha linhagem. O Senhor meu Deus é comigo, e no meio da minha casa ouve-se orações ao Rei. Deus me tirou das trevas, e contra mim não vale encantamento, nem adivinhação, praga ou qualquer maldição, pois há obediência na minha casa, e dizem acerca dela, que coisas grandes Deus tem realizado. Eis que a minha descendência se levantará como a leoa, se erguerá como o leão, e derrotará todos os seus inimigos. Quão formosas são as minhas tendas e as minhas moradas. A minha linhagem é abençoada pelo Senhor. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalos, o Senhor os plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas. Eu venho de um povo abençoado por Deus, ele os tirou do Egito, as suas forças são como as forças do boi selvagem, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como um leão, e como a leoa, quem o despertará? Benditos que me abençoarem, e malditos os que me amaldiçoarem. Anuncio a Satanás e suas forças que Cristo se tornou maldição por mim, quando morreu pelos meus pecados na cruz. Rejeito todo e qualquer meio pelo qual Satanás possa declarar que a minha família e linhagem pertence a ele. Pertenço ao Senhor Jesus Cristo, que me comprou com o seu sangue. Declaro que eu e a minha casa somos eternamente propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e dedicado a Ele. Sou filho de Deus, creio no seu nome, não nasci do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Ele fez isso por mim. Eu o amo. Te amo muito, Jesus. Sou abençoado. Amém. Amém, irmãos? Amém. Feche só os seus olhos por um momento. Quero agora só que você olhe. Olhe pela fé pelo dia 5. E agora, irmãos, comece a ver a sua família com a família santa do Senhor. Comece a olhar pela fé que na sua casa não tem idolatria. Na sua casa as pessoas têm olhos e veem. Elas têm ouvidos e ouvem. Elas têm boca e falam. Elas têm um coração de carne. Elas andam nos retos caminhos do Senhor. Na sua casa e sobre a sua casa não tem maldição, mas a bênção do Senhor é sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora comece a dizer: Senhor Jesus, a minha família vai estar aqui e o Senhor vai fazer uma obra na minha casa, na minha família. Ela é bendita, ela é abençoada, ela é cheia do Espírito Santo. Eu concordo que chegou um novo tempo, um novo ciclo. O Senhor chegou. É o tempo da graça, da misericórdia, do favor do Senhor. Eu concordo, Pai, e eu já estou vendo o cumprimento da Tua palavra na vida da minha família. Ela é unida. Estão caindo agora todos os muros de separação, todas as barreiras de maldição. A minha família, ela está sobre a rocha. Ela é inabalável, ela é firme no Senhor. A minha família é um lugar de milagres, é um lugar de cura, de restauração, de restituição. A minha família é o lugar onde o Senhor escolheu para ficar. A minha casa é como a casa de Lázaro. O Senhor sempre está nela. Nós aprendemos aos teus pés. A minha família está aos pés de Jesus. Por isso, no dia 5, eu profetizo que o Senhor usará a minha boca para eu orar, e a minha família receberá do céu uma palavra inspirada. Ela não voltará vazia, mas assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam, antes de fecundar a terra, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim a minha palavra, diz o Senhor, não voltará vazia para mim, antes fará tudo o que me apraz e prosperará em tudo que eu enviei. Pai, obrigado, porque o Senhor não mente. A Tua palavra vai se cumprir. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Abençoa, Pai, a minha casa. Abençoa, Pai, a minha família, a minha descendência. Abençoa, Senhor, a minha linhagem. Espírito Santo, eu estou aqui. Me limpa, Senhor. Me convence do pecado. Me lava, Senhor. Porque até aquele dia eu estarei com vestes brancas na frente da minha família. Eu serei o canal da Tua graça. Dos meus lábios, do meu interior, fluirão rios de água viva. E os desertos da minha casa se transformarão em jardins regados. Frutificarão para a glória do Teu nome. É isso que eu vejo pela fé. Eu creio que será assim, em nome de Jesus. Amém. Será assim mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.